Senhor, irmãos. Estamos mais um dia, de campanha, campanha que tem como título Restaurando os Poços, E às vezes nós temos, poços nas nossas vidas, que vem o desânimo, que vem coisas que parece que não vai acontecer nas nossas vidas, coisas boas, Mas Jesus, ele fala nessa noite que nós possamos confiar nele, que ele é aquele que restaura os poços das nossas vidas. Confia no Senhor com todo o teu coração, que Deus é aquele que dá a solução para cada um das nossas vidas, E também, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler alguns versículos do Salmo 46, e a partir do verso 9, que Deus fala para cada um de nós, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Deus fala nessa noite, que Ele é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Então vamos confiar, Vamos crer mais no Senhor, com toda a determinação da nossa vida, Porque sabemos que Ele é aquele que pode fazer algo por cada um de nós nessa noite. Agora eu quero orar por essa campanha. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo e Poderoso, aqui eu estou, Senhor, te pedindo, meu Deus, por cada um, Senhor, que estão participando, Senhor, dessa campanha. Vai restaurando, Senhor, as vidas, os poços, Senhor, de cada um, Senhor, do meus irmãos. Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, Senhor. Derruba, Senhor, por terra todas as muralhas, Senhor. Abençoe a todos, todas as famílias da face da terra, Senhor. As famílias que estão sendo incluídas nessa campanha. Jesus, o Senhor sabe de cada problema que está, Senhor, sendo incluído aí, Senhor. Tu sabe, Pai, de cada problema. Toca com o teu poder, Senhor, com a tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu quero convidar a equipe de louvor para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. A paz, irmãos, tudo bem com vocês? Este hino que eu vou louvar, ele se chama Ser Reconhecido. E que nós possamos desejar isso, sabe? Ser reconhecidos como um verdadeiro adorador diante do Senhor Jesus. Apesar dos nossos erros, das nossas falhas, mas que no nosso coração venha ansiar isso, sabe? De Deus, eu quero realmente ser a pessoa que o Senhor me chamou para ser. Eu quero ser melhor do que eu sou agora, ou do que eu já fui. Eu quero ser quem o Senhor realmente quer que eu seja, quem o Senhor me chamou para ser, amém? Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar e derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja
separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Para servir. Neste próximo hino que eu vou louvar, ele fala muito sobre nós nos derramarmos na presença do Senhor e procurar conhecê-lo mais fundo, sabe? Se aprofundar nele, saber quem realmente ele é e como ele nos enxerga. Amém? Que enquanto eu louvo este hino, por mais que você não conheça, que você venha meditar nessa letra, amém? E pedir ao Senhor para que ele te ajude a ir mais fundo com ele, em nome de Jesus. Senhor, o teu amor me
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero agradecer à equipe de louvor, né, que louvou e engrandeceu o nome santo do Senhor Jesus, né? O Senhor fala, todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Glória a Deus. Agora eu quero orar pela pessoa que vai pregar, né, a palavra do Senhor nessa noite, né? E cada um de nós vamos, né, receber mais algo de Deus nessa noite, né? Senhor meu Deus, abençoa, Senhor, essa pessoa que vai pregar a tua santa palavra gloriosa, Pai. Entra, Senhor, no nossos coração a tua palavra, que nós vemos, Senhor, a entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite, meu Deus. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Toma o teu servo nas tuas mãos, ou a tua serva. Ajuda ele a cada dia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado e nos abençoa, Pai. Quero agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. A paz, queridos, tudo bem? Eu sou o Tom, presbítero Tom. Eu pastoreio um grupo pequeno ali na IEAB Lapa, e eu fui convidado a participar aqui com vocês dessa campanha Restaurando Poços, e me foi proposto o texto de Gênesis 26, do versículo 1 até o 5. Eu acredito que vocês, nas outras mensagens, nas outras lives, devem ter ouvido mensagens focando nas questões exatamente dos poços, né? E a gente sabe muito bem o que aconteceu, né? Os filisteus, né, e o próprio Abimeleque, mas os filisteus, de forma geral, ficaram com inveja do crescimento, da evolução de Isaac. Ele enriqueceu naquelas terras, né, quando chegou ali em Gerar, e eles entulharam os poços dele, como que para falir mesmo ele, né, porque viu que ele estava ficando muito forte. Alguns nomes são dados a estes movimentos, a essas inaugurações, a esses acontecimentos, né? Mas que eu não vou tratar aqui. Eu vou pedir a você até que assista as outras lives, porque eu acredito que lá tem pessoas tratando melhor este assunto. Eu quero focar aqui no texto que me foi proposto, né? Que é o capítulo 26, mas apenas do versículo 1 até o 5, tá bom? Então eu vou ler com você aqui. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e firmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, assim, havia uma crise instaurada. Havia fome na terra, né? Isaac, ele se encontra em dificuldade pela escassez de provisões, e ele deve ir a algum lugar para conseguir alimento. Aparentemente, ele saiu rumo ao Egito, para onde seu pai tinha ido ao enfrentar dificuldade semelhante a esta. Mas no caminho estava Gerar. Gerar estava no caminho. E sem dúvida, o coração, a mente de Isaac estava cheio ali de pensamentos sobre qual decisão ele deveria tomar. E Deus, nesse episódio, ele vai, o Senhor, como diz aqui, o anjo do Senhor aparece a Isaac para dar para ele um norte, para onde ele deveria ir. E ele vai dizer: fique em Gerar. O que eu gostaria de pensar com você é que nós estamos vivendo um tempo muitíssimo parecido de crise, né? É uma crise que está instaurada,
e os nossos pensamentos também são diversos, né? O que vamos fazer, para onde iremos, como vamos proceder, vamos ficar dentro de casa, como todo mundo está falando, ou vamos trabalhar, porque também tem que ter comida em casa, porque a crise ela mexe com vários fatores e setores da sociedade. Então a gente fica cheio de pensamento, talvez muito parecido com o que está acontecendo com Isaac. Eu quero lembrar aqui que este acontecimento não é uma peste, né, que veio enviada por Deus para poder causar um movimento na vida de Isaac, de Abraão e de Jacó lá na frente, né? É um acontecimento contingente, muito semelhante ao que acontece conosco agora, durante essa pandemia que está rolando, né? Não é uma peste que Deus enviou, não é uma crise que Deus tinha um propósito para castigar seu povo, não, é contingente. Ela está aí para todos, está acontecendo em todo o mundo, em todo lugar, muitas pessoas sofrendo e muitas pessoas morrendo. Agora, nós que estamos aqui, o que nós fazemos com essa informação? O que nós fazemos a partir do que estamos vivenciando? No caso de Abraão, ele vai se locomover e ele vai até o Egito. No caso de Isaac, ele pensa em ir para o Egito, mas Deus manda ficar em Gerar. No caso de Jacó, Deus mandou mesmo ir para o Egito. O que está acontecendo? O que nós estamos ouvindo de Deus? Ou será que nós estamos parando para ouvir Deus neste momento? Né? Ou nós estamos apenas nos apegando a algumas palavras de ânimo, de estímulo, mas sem fé no próprio Deus? Como é que a gente está vivenciando este momento? Um pensamento que eu gostaria de ver com você aqui é este: Deus não quebra a aliança que ele faz. Ele não quebra o pacto que ele firma. Deus não quebra a aliança que ele faz. Ele não quebra o pacto que ele firma. Deus havia feito uma aliança com Abraão, pai de Isaac. Você vai se lembrar daquele episódio onde Abraão é provado na fé, quando Deus pede este Isaac aqui, né, como sacrifício. O que manteve firme o posicionamento de obediência, de devoção, de adoração de Abraão? A consciência de que Deus não quebra a aliança que ele faz, ele não quebra o pacto que ele firma. Tanto é que você vai lembrar que naquele episódio, quando Abraão está subindo para poder sacrificar seu filho Isaac, ele fala para os servos: fiquem aqui e esperem aqui, porque nós subiremos e nós voltaremos. Você percebe, né? Se ele estava indo sacrificar Isaac, né, obviamente ele voltaria sem Isaac, mas ele diz: nós subiremos e nós voltaremos. Por quê? Porque ele tinha uma confiança neste pacto, nessa aliança que Deus havia feito com ele, na promessa que Deus havia feito a ele. Neste texto, Deus está renovando com Isaac a aliança feita com o seu pai Abraão. O que eu gostaria de primeiro pensar com você é isso, é que Deus, o que ele firmou com você, e a gente vai olhar agora para uma aliança, olhando sempre para Jesus Cristo, tá bom? Aquilo que ele firmou com você, ele não vai voltar atrás. Ele não vai, e a gente pode andar confiante nisso. Ele não vai voltar atrás. Mas olhando para o nosso texto aqui em específico, do capítulo 26, do 1 ao 5, olhando mais especificamente para o versículo 3 e 4, diz assim: habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Deus provou Isaac pela sua providência. Ele havia sido treinado em uma santa dependência da concessão divina à terra de Canaã, tanto a ele como os seus herdeiros. Mas agora há fome na terra.
o que pensaria, né? O que passaria pela cabeça de Isaac quanto à terra prometida quando ela não está dando pão, por exemplo, né? Isaac, ele se apega ao concerto. Ele se apega àquilo que Deus havia firmado com o seu pai, que passa por ele. E agora é renovado nessa conversa entre ele e o próprio Deus, essa aliança e esse pacto, né? Isso vai dar a ele um sinal da eterna bondade de Deus, né? Uma bênção eterna do céu. Olha, o que eu prometi ao seu pai passa por você. O que eu prometi ao seu pai, eu estou reafirmando a você. Isso vai acontecer. Como é que você lidar com as promessas de Deus? Não é? Algumas pessoas se desvirtuam facilmente a respeito das promessas de Deus. E eu não estou dizendo aqui para você ficar pegado a uma promessa achando que você nunca vai morrer, né? Não. Ou que você vai estar imune, né, à pandemia, ao coronavírus, enfim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas algo muito maior, muito mais amplo, né? Porque, neste caso aqui, Isaac também está passando fome como todo mundo. Ele está no caminho de gerar ainda. Quando o pacto é renovado, ele não chegou em gerar ainda, ele não começou a abrir poços ainda, ele está no caminho, né? E é neste caminho que Deus vai renovar com ele. Nós estamos no caminho e algumas coisas ainda vão acontecer, algumas coisas ainda Deus propôs acontecer, colocou no seu coração que essas coisas vão acontecer. Nós estamos no caminho, mas Deus nos fez algumas promessas, Ele estabeleceu algumas coisas muito maiores do que não ter fome, por exemplo, né? Não passar por dificuldade, por exemplo. Ele não prometeu nada disso, né? Não se perca com algumas coisas que você ouve em algumas mensagens por aí. Eu não quero fugir, mas eu quero me concentrar então. E uma das coisas que, talvez duas chaves importantes aqui que eu olho de forma mais prática para esse texto, que eu acredito que nós deveríamos manter nossos olhos e firme nosso coração, é que passar por um momento de crise requer confiança e obediência. Passar por esses momentos de crise requer de nós confiança e obediência. Nós estamos vivendo um tempo que requer de nós, agora aqui em 2020, confiança e obediência. Observe aqui o valor intrínseco das promessas de Deus. Que esse valor da promessa de Deus ele não pode ser diminuído aos olhos do crente por nenhuma providência que contradiga, né? Ou seja, eu imaginei que 2020 seria tão diferente, que as bênçãos cairiam na minha cabeça, que a minha casa prosperaria, que a gente ia conquistar isso ou aquilo. Quantos planos não foram frustrados por essa pandemia, por essa crise aqui em 2020? Eu pergunto, o plano de Deus mudou? Aquilo que Deus deseja para o seu povo mudou nessa esfera tão mais ampla? Mudou? Não mudou. O fato das coisas estarem diferentes daquilo que foi planejado, o fato das coisas não terem trilhado o caminho que nós colocamos na planilha, na agenda, na programação de acontecimentos do ano, seja quanto igreja, seja quanto família, profissional, viagens, enfim, não importa. Isso que foi programado não está acontecendo, não significa que as promessas de Deus, o cuidado de Deus ou o que Deus propôs fazer tenha perdido o valor. Este valor continua intrínseco nas palavras de Deus direcionadas ao seu coração. E aí, quando eu falo palavra, eu falo de Bíblia, tá bom? Aquilo que você tem feito, esse devocional, seu estudo que você tem aprendido ao longo da sua vida cristã. E o valor continua. Nós é que nos perdemos. E é por isso que eu quero ressaltar que nesse tempo de crise, o que a gente tem que fazer? Porque parece que não está tão bem assim aos nossos olhos. Mas olha só, eu tenho que permanecer confiante e obediente.
Vamos falar primeiro sobre a obediência, no versículo 2 e 3. Diz assim, ó, no 2, aqui um pouquinho para o final. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, nela habita, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Ele vai falar o quê? Ó, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, e habita nela, e eu serei contigo e te abençoarei. Fica nessa terra. Fique em Gerar. O plano de Isaac era seguir os passos do pai Abraão, indo até o Egito. Mas Deus não queria que ele fosse até o Egito. Deus tinha um plano diferente para Isaac. Se você olhar ao longo da história, você vai ver o quê? Que para Abraão, Deus permite que ele vá até o Egito, porque Deus, aliás, permitiu que ele tomasse a decisão de ir para onde ele quisesse naquele momento. E ele foi para o Egito. Ok, estava livre. Para Isaac, há uma orientação direta. Não vá para o Egito. Não está dizendo aqui o porquê, mas não vá para o Egito. Fique em Gerar. E para Jacó, lá na frente, no capítulo 46, se não me engano, ele fala, vai para o Egito. É uma outra orientação. Orientações diferentes, para tempos diferentes, para pessoas diferentes. A questão é, de quem é essa voz que orienta? Ela é confiável? Claro, é a voz do próprio Deus. É Deus quem orientou esses 3 patriarcas. Não é? É nisso que eu tenho que me apegar quando eu penso na questão da obediência. Deus nos deixou a palavra para ele sobre aquilo que nós temos que fazer, como proceder, como agir. E nós facilmente nos perdemos nas questões de obediência. Vamos olhar aqui para o texto. Deus lhe ordenou que ficasse onde estava e não descesse ao Egito. Ele diz aqui, peregrina nessa terra. Houve uma fome nos dias de Jacó e Deus lhe ordenou que descesse ao Egito. É o que eu acabei de dizer, é isso mesmo. Tempos diferentes, orientações diferentes, pensamentos diferentes, mas que Deus tinha um propósito, era a voz de Deus. Como é que você tem lidado com esse tempo? Você tem se permitido obedecer à voz de Deus ou você tem ficado distante dessa obediência? Ou você tem tentado driblar essa situação ao seu modo e não tem percebido que já não é mais a voz de Deus que está te orientando? É muito provável que a gente caia nessa. Ou não, é possível que você esteja super bem, que você esteja continuando com os olhos fitados na palavra de Deus, obediente a ela, se resguardando espiritualmente, buscando a leve espiritual, se desviando do mau caminho. E aí a gente entra no segundo ponto que eu quero ressaltar com você, que é a questão da confiança. Né? No versículo 2, aliás, no versículo 3, ele diz, e serei contigo e te abençoarei. Deus falou onde ele deveria ficar no versículo 2, e ele diz no versículo 3 que ele estaria com ele e que ele o abençoaria. Nós podemos ser os mais obedientes, mas se não confiarmos, vamos colocar tudo a perder. Você pode ser a pessoa mais obediente, você pode ser a pessoa mais retinha, né, mais justa, mais correta, que lê a Bíblia, tal, né? Mas se no momento crucial da crise, que vai exigir de você algo a mais, se você não for confiante, você jogou tudo fora em relação à sua obediência, né? Porque você não aprendeu nada com tudo isso. E olha se não é bem isso, esse o quadro que a gente está vivendo. A gente vive um momento em que a gente aprende a Bíblia, você está buscando seus recursos aí de se manter conectado com Deus, então você assiste lives como essa, algumas igrejas que já estão abrindo presencialmente, você vai lá,
você faz o seu devocional com a sua família, vocês se reúnem e tal, né? Aquela coisa gostosa, calorosa, porque uma das coisas que a crise faz conosco é isso, né? Ela também nos aproxima mais de Deus, nos sentimos mais dependentes de Deus, então a gente se aproxima dele, a gente ora mais do que orava antes. Natural, tá? Não estou criticando, é mais natural isso acontecer. A gente sente mesmo que a gente precisa de Deus. Então esse é o aspecto bom da coisa, né? A gente se aproxima. Mas também, olha para nós, as nossas ações em determinado momento e algumas orações que a gente vai fazer, parece que contradizem essa questão da obediência, né? Essa conexão que a gente está tentando manter com Deus. Porque a gente começa a orar sem fé, a gente não confia nele. O que aconteceu com Isaac aqui? Deus deu para ele, de novo, Deus deu para ele um endereço, você vai ficar em Gerar. Disse para ele, eu vou estar com você. Cara, Deus falou para Isaac que ele ia estar. Isso já é suficiente para ter paz. Já é suficiente para confiar que tudo vai dar certo, porque Deus falou, eu vou estar com você, né? Não, e eu vou te abençoar, não basta isso, esse é o lugar que você vai ficar, eu vou estar com você, e tem mais, eu vou te abençoar, tá aí, tá feito, fica tranquilo, vai para Gerar, vai para lá. E o que acontece com Isaac, foge um pouquinho aqui, mas não tem como não mostrar isso para vocês, mas aí a gente vai passar pelo versículo 6 em diante, até o 10, e olha só o que ele faz, quando ele se sente pressionado por uma situação, quando ele fica com medo, olha só, Isaac, pois, ficou em Gerar. Versículo 6 em diante, tá? Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac, porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. Cara, Deus tem que usar Abimeleque para poder chamar a atenção da bobagem e totalmente desnecessária ação de Isaac. Mentiu. Ora, Deus falou onde tinha que ficar. Deus falou que estaria com ele. Deus falou que o abençoaria. Não tinha por que ele mentir. E se você for ver, ele está repetindo o mesmo erro que o pai Abraão cometeu. Exatamente, muito parecido, né? Fingiu que a esposa era irmã e colocou em risco todo o plano. Totalmente desnecessário, né? O que eu temo é que nós que caminhamos num caminho de obediência, em dado momento, quando a gente vai para o olho do furacão, a gente se sente totalmente pressionado. Eu entendo, você pode ficar meio abalado com isso, né? Eu vou morrer, minha família vai pegar a Covid, essa situação aqui é meio estranha, isso pode causar algum tipo de pressão, você fica preocupado, mas não é exatamente neste momento em que as coisas parecem estar erradas. Não é exatamente neste momento em que as coisas ficam mais graves, que as coisas ficam mais ruins. Não seria exatamente neste momento que nós deveríamos exercer confiança? Queridos, Deus nos orienta onde nós devemos ficar. Deus também tem dito que Ele está conosco. E se você olhar para o Novo Testamento, para os Evangelhos, você vai ver o próprio Jesus Cristo falando isso. Que Ele está conosco. E Ele vai nos abençoar, nós somos abençoados. E Ele vai nos abençoar independente da crise. Ele vai nos abençoar. E se você for ver, aí sim você vai caminhar para a ideia dos poços aqui, tudo isso já ia acontecer.
esse episódio aqui foi totalmente desnecessário. Ele se perdeu porque ficou com medo. O medo não é coisa ruim. Medo é um sinalzinho de alerta de que você tem que fazer alguma coisa para poder, que vai gerar em você algum tipo de proteção, né? Mas quando o medo te domina, você pode cair nessa como caiu Isaac, de fazer coisas desnecessárias. Nós precisamos definitivamente aprender a confiar em Deus. Nós precisamos definitivamente aprender a confiar em Deus de todo o nosso coração. Principalmente durante um momento tão terrível como esse que nós temos passado aqui em 2020. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Vou repetir, nós não estamos imunes. Não significa que porque confiamos em Deus e porque obedecemos a Ele não vamos pegar a Covid. Por favor, não alimente isso aí dentro do teu coração. Mas existe um plano muito maior de Deus. Existe uma aliança que vai para além de 2020, que vai para além desse pequeno episódio profundo, marcante, dolorido, mas que vai para além deste episódio. E eu tenho que começar a olhar nesse nível de grandeza aquilo que Deus quer para mim. Você tem que olhar neste nível de grandeza aquilo que Deus quer para você, para que você não se perca. Então esses dois gatilhos aqui são importantíssimos neste momento de crise. Isaac está sofrendo um momento de crise, no caso aqui, fome. Nós vivemos um momento de crise, no nosso caso, Covid, pandemia, mas a situação é a mesma. Primeiro, nós temos uma aliança com Deus. Deus firmou a aliança com a gente. Deus vai nos orientar onde temos que ficar, como temos que fazer. Ele vai estar conosco e Ele vai nos abençoar. De novo, não significa que eu não vou morrer. Não significa que as pessoas não vão morrer, não. Mas num plano maior, num plano muito mais amplo, eu tenho que enxergar este pacto, aquilo que Deus firmou comigo. Seja obediente. Seja obediente. Procure conhecer mais a Bíblia, estudar mais afinco a palavra de Deus. Aproveite as oportunidades como essa, live, estudos, videoconferência que a sua igreja está fazendo, não sei. Aproveite esses momentos para crescer. Aproveite esse momento para fazer seus filhos crescerem, faça devocional com eles. Aproveite esse momento para aproximar seu esposo, sua esposa, seus filhos que estão longe de Deus. Seja obediente, faça essa parte que você tem que fazer, de obedecer a palavra de Deus, de ser bom exemplo, enfim. Tantos princípios básicos que nós temos aqui na Bíblia. Sobretudo, não fique desesperado, não fique neurótico. A gente está vendo tanta gente neurótica por aí. Não fique desesperado. É uma situação muitíssimo difícil, sim. As pessoas ficam apavorizadas, sim. Mas também há um monte de notícias aí diferentes do que está acontecendo realmente. Existem mensagens que instigam muito mais as questões políticas e econômicas do que a questão da saúde. Enfim, para dizer o quê? Se apegue em Deus e confie nele. Não importa o quão ruim seja a notícia boa que nós temos é suficiente para nos manter firmes e em pé com o Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Vamos orar? Deus, meus irmãos que assistiram essa live, eu quero te louvar pela vida deles, louvar ao Senhor pela vida daqueles que se propuseram a fazer isso. Pai, desenvolva em nós, neste momento de crise, no nosso caso a pandemia, a Covid-19, nos ajude a nos manter obedientes e confiantes no Senhor. Nos ajude, Pai. Nós facilmente tropeçamos nesses dois pontos, principalmente quando somos pressionados. A gente reconhece isso. Mas a gente reconhece que a gente pode orar, que a gente pode falar com o Senhor, que o Senhor nos ouve. E a gente reconhece que se a gente trilhar esse caminho, que só pode ser desenvolvido em nós pelo poder do Teu Espírito Santo, se a gente trilhar esse caminho, a gente está num bom caminho, a gente está seguro no Senhor. Seja assim, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Até mais, queridos.